Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre números racionais, tá? Então, o que é um número racional? É todo número que pode ser representado na forma A sobre B, em que A e B são números inteiros com B diferente de zero. Isso é um número racional, tá? Então, vai lembrar bastante as frações que nós estudamos o ano passado, tá? Mas são só as frações que são considerados números racionais? Nós vamos ver agora. Observe os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Ó, o número menos 5, tá? Menos 5 nós estudamos que ele é um número inteiro, tá? Mas ele veio aqui de uma divisão, né? Se eu pegar 10 e dividir por 2, vai dar 5. Menos 10 dividido por 2 vai dar 5. Essa divisão aqui de 10 por 2 está representada na forma de uma fração, tá? Só que a partir do momento que eu trago ele aqui como um número negativo, então eu já encaixo ele dentro do conjunto dos números racionais, tá? Aí, se eu tivesse a fração 75 centésimos, dividisse 75 por 100, eu ia obter como resultado 0,75. Quando eu vou lá no mercado comprar alguma coisa, tá? E aí custa 75 centavos, então como que eu vou representar esses 75 centavos? Dessa maneira aqui, 0,75, tá? Então, o número 0,75 também é considerado racional e, nesse caso, ele pode ser representado como uma fração decimal. O que é uma fração decimal? É aquela fração em que o denominador é 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, é uma potência de 10, tá? Aí nós temos aqui o número 9 meios, que é uma fração. 9 meios pode ser representado por um número decimal. Se eu pegar 9 e dividir por 2, vai dar 4,5. 4 inteiros e 5 décimos, tá? Então, eu tenho agora o número 0. 0 ele é considerado racional. Por quê? Porque o 0 ele é um número natural, ele é um número inteiro, né? E a gente tem ele agora dentro do conjunto dos números racionais. Aí eu tenho uma outra fração, menos 20 quintos. Menos 20 quintos, se eu for representar isso aqui, pode ser representado através também de um número inteiro. Como assim, professora? Se eu tenho menos 20 quintos, pegar o 20 e dividir pelo 5, vai dar número 4, negativo, porque a fração era negativa. Esse outro número aqui, menos 1 terço. Se eu pegar o menos 1 e dividir por 3, vai dar menos 0,33333. Aí eu vou observar pontinho, pontinho, pontinho. Por quê? Porque essa divisão de 1 por 3, ela é infinita. Se você for digitar na calculadora, vai aparecer uma certa quantidade de 3. Mas 1 dividido por 3, se eu for fazer no papel, essa continha vai ser sempre infinita, porque vai sobrar sempre como resto 1, né? Na divisão de 1 por 3. A gente diz na matemática que esse número aqui, 0,3333, é uma dízima periódica, tá? Infinita, porque é uma divisão de 1 por 3, aonde, quando eu divido, vai dar 0,33. Observa que repetiu aqui, né? Sempre a parte decimal ali repetiu, tem um período, 3333, e é infinito por conta dos 3 pontinhos, tá? Algumas coisas que a professora está falando aqui tem no livro de vocês e eu vou estar observando aqui nos slides qual é a página que você tem que olhar lá no livro para você poder estar acompanhando, porque lá, através da leitura, você vai poder complementar o que a gente viu aqui, tá? Porque para montar o slide eu peguei algumas coisas, senão fica muito longo o nosso vídeo, tá bom? Aí nós temos também aqui agora a seguinte observação. Observe dentro desses números que eu coloquei aqui, que alguns deles, né, eu coloquei o número na forma inteira e outros na forma de fração, né, para a gente relacionar que todo número inteiro, ele pode ser representado através de uma fração, né, e alguns estão na forma decimal, né, ou seja, uma fração que pode ser representado com vírgula,
tá? Aonde esses números eles vêm acompanhados de sinal negativo ou positivo. A partir dessas características aí, porque foi introduzido esse sinal de número positivo e negativo, a gente começa a construir aí um terceiro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, porque a gente começa a misturar todos esses conjuntos anteriores que a gente estudou anteriormente. O conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, as frações e os decimais, agora acompanhadas de sinal positivo e negativo. Então, juntando tudo isso que a gente estudou lá no 6º ano, por exemplo, agora no 7º ano, acompanhado de sinal positivo e negativo, a gente forma, então, o conjunto dos números racionais. Isso aqui, gente, vocês vão acompanhar no livro de vocês, nas páginas 46, 47 e 48, tá? Observe as figuras ao lado. Então, nós temos aqui, eu trouxe para vocês, tá? Uma figura chamada diagrama, tá? Aonde a gente tem aqui o conjunto N, que foi o primeiro conjunto que a gente estudou lá, né, a respeito dos números, que é o conjunto dos números naturais, que começava do zero, lembra? Depois nós construímos aqui no 7º ano o conjunto dos números inteiros, quando a gente começou a estudar os números positivos e negativos, e agora a gente vai ver esse terceiro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, que vem de quociente, tá? E aqui eu trouxe para vocês que N está contido em Z, que está contido em Q. Ou seja, se você for observar, o número natural ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros e os dois estão contidos dentro do conjunto dos números racionais. Então, eu posso dizer que um número natural ele é inteiro e ele é racional. Eu posso dizer que um número inteiro é racional. Mas eu posso fazer o caminho contrário? Eu posso dizer que todo número racional é natural? Não, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar 1,3 é racional, porque ele é decimal, mas ele é natural? Não, porque os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso dizer que menos 5 é natural? Não, porque menos 5 ele é inteiro, porque ele está acompanhado do sinal de negativo. Os naturais começam por 0, 1, 2, 3. Vamos ver agora isso aqui. Ó, agora eu trouxe a mesma ideia do desenho anterior, só que com alguns números dentro, tá? Então, o conjunto dos números naturais, ó, 0 e todos os números, aqui no caso, todos os números inteiros positivos. Por que eu encaixei os números inteiros positivos como números naturais? Porque os naturais são considerados números inteiros positivos. Lembra que eu falei que positivo com sinal ou sem sinal, ele também é natural? Depois vem aqui dentro dos inteiros, encaixou aqui, coloquei só os exemplos negativos, porque se você pegar os outros, o zero mais os positivos mais os negativos, vai me dar o conjunto Z. E aí, construindo a ideia agora que a gente viu lá naquele slide sobre os exemplos dos números, se eu pegar números negativos, frações negativas, números decimais negativos, o zero, os números positivos, os números negativos, todos eles vão formar o conjunto Q, o conjunto dos números racionais, tá? Então, eu coloquei aqui que essas duas imagens nos mostram que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, e os dois, N e Z, estão contidos aonde? Nos números racionais, que está representado pela letra Q. Então, é só para a gente frisar um pouquinho mais tudo isso que eu falei anteriormente, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a reta numérica já, para a gente poder dar uma analisada nela com alguns pontos marcados. Vou começar pelo ponto A. Ó, pelo ponto A não, desculpa, pelo ponto O, que é a origem da reta, que começa pelo zero, tá? Então, ele é considerado natural, ele é considerado inteiro e ele também está dentro da reta Q aqui, tá? Se eu for pegar, por exemplo, o número mais 1 ou 1, ele pode ser inteiro, ele pode ser natural e ele pode ser também racional. Observa que quando eu tinha a reta dos números naturais, a gente só tinha do zero para a direita, né? Do zero para a esquerda não tinha. Agora, com os números inteiros, a gente tinha os positivos e os negativos, inteiros. E com os números racionais, a gente começou a colocar outros elementos aqui. Por exemplo, entre o 0 e o 1, tem um mais meio aqui, né? Deixa eu circular. Tem esse mais meio aqui. O que que isso indica para mim? Que entre o 0 e 1 eu tenho a metade de 1, né? Que é meio.
Se eu pegar 1 e dividir por 2, vai dar meio. Esse meio, ele pode ser representado com 0,5, tá? Então, 0,5 é o mesmo que meio, né? Se eu pegar 1 e dividir por 2. O número 3 meios aqui, ele também é um número racional. Porque se eu pegar 3 e dividir por 2, eu vou obter um resultado aí de 1,5, por exemplo, né? E 1,5 é o número decimal. A letra B aqui, ó, o ponto B aqui, tá? Com mais 2. O ponto C tá lá do lado esquerdo, menos 3,5. Esse menos 3,5 tá entre o menos 3 e o menos 4, tá? Porque menos 3 e menos 4, ó, se eu fosse analisar com a régua, por exemplo, eu tenho 3, 3,5, 4. Se eu fosse usar as medidas em centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros e meio, 4 centímetros, tá? Então, 3,5 é o resultado de uma divisão de um número inteiro por outro número inteiro. Aí, resultou em 3,5, tá ok? Então, a reta racional, ela é mais completa, gente, tá? Aqui, nós poderíamos... É que eu não encaixei aqui, eu não coloquei a raiz quadrada, mas ela poderia entrar aqui também, tá? Só que eu vou deixar para vocês verem lá dentro do conjunto dos números reais, lá no 8º ano, tá bom? Vocês vão acompanhar isso tudo que eu falei aqui no livro de vocês, na página 49 e 50, tá? Lá vocês vão encontrar mais um pouco sobre a reta numérica racional. Módulo de um número racional, tá? Nos números inteiros, nós vimos que módulo é a distância, né, de um ponto na reta até a sua origem, que no caso a gente considerou como ponto de partida o ponto zero, né, como exemplo. Aqui, para determinar os módulos dentro do conjunto dos números racionais, é a mesma ideia construída para os números inteiros, tá? A gente tem que verificar a distância desse número até a origem. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui com números racionais. Vamos supor, menos 2. Menos 2 ele é um número inteiro. Qual é a distância do menos 2 até o zero? 2, né? Então, basta você escrever o próprio número. Então, o módulo é o próprio número, só que sem o sinal. Mais 0,375. Qual que é a distância desse número na reta racional até chegar no zero? É 0,375, tá? Ou seja, é o próprio número sem o zero. Menos 1/3. Qual é a distância na reta racional de menos 1/3 até chegar no zero? É 1/3, tá? Então, repete o número fora do módulo, né? Fora do sinal de módulo ali, que é as duas barrinhas, né? Sem o sinal, tá? Então, isso aqui vocês vão acompanhar na página 52 e 53 para uma leitura complementar. Lá fala um pouco mais sobre reta racional, né? Mas aqui já resume isso. Então, se o exercício pedir para você determinar um módulo de um número racional, você vai escrever o próprio número, só que desacompanhado do sinal, sem o sinal, tá? E lembrando que módulo é a distância desse número até o zero. Tem que sempre fazer essa relação, tá? A sua origem. Quando eu falo de oposto simétrico de número racional, nos números inteiros a gente viu que o oposto simétrico é aquele número que tem mesmo módulo, né? Ou seja, eles estão à mesma distância da origem, que no caso é o zero, só que eles estão em lados opostos, eles estão em sentidos, né? Um no sentido positivo, um no sentido negativo. Então, vamos pegar como exemplo aqui a nossa própria reta, que a gente usou anteriormente, e vamos pegar alguns pontos. Por exemplo, eu peguei aqui o ponto C, menos 3,5. Se eu quisesse verificar qual que é o oposto de menos 3,5, ó, eu vou até fazer a ligação deles aqui, ó, menos 3,5, o oposto dele tá aqui, o ponto D, que é mais 3,5, tá do lado oposto, tá do lado positivo. Mas se eu for determinar um módulo de menos 3,5, é 3,5, e o módulo de mais 3,5 é 3,5. Peguei o outro exemplo aqui, que é o menos meio. O oposto dele tá aqui, meio, né, positivo. Então, o oposto é sempre, né, é o número que tem o mesmo módulo e com o sinal trocado, tá? Um é positivo e o outro é negativo.
Comparação de números racionais. Então, a gente viu que para comparar números numa reta numérica T, a gente tem dois números diferentes, né? E aí lá a gente viu que o menor é sempre aquele que fica à esquerda, né? Na reta numérica. E o maior é sempre aquele que fica à direita. Então, pela reta, fica fácil da gente determinar. Por exemplo, o menos 4 e o menos 3,5, que estão próximos aqui. Por que o menos 4 ele é menor que o menos 3,5? Porque ele está à esquerda do menos 3,5, tá? Então, ele é menor. Então, sempre que for tendendo, sempre que for indo para o lado positivo, esse número vai ser sempre maior que o outro. Então, na reta numérica, se eu for localizar, o maior é sempre aquele que está à direita, o menor é sempre o que está à esquerda. Por exemplo, mais 2 aqui na letra B, ele está à direita do mais 3,5, então ele é maior, porque o mais 3,5 está à esquerda. O menos meio e o mais 3,5. Pela reta aqui, a gente observa que o menos meio está à esquerda e o mais 3,5 está à direita. Então, o menos meio ele é menor, tá? Isso é fácil de verificar quando a gente tem a reta, mas e quando a gente não tem a reta? Né? Como que a gente vai fazer? A gente vai ver no próximo slide lá. Então, vocês vão acompanhar esse conteúdo, essa parte aqui do conteúdo nas páginas 53, 54 e 55 do livro, tá? Agora, gente, a gente vai fazer uma comparação dos números racionais escritos na forma de fração. Para isso, a gente vai precisar de alguns conhecimentos relacionados às frações, como frações equivalentes, por exemplo. Então, aqui eu trouxe que duas frações elas são equivalentes quando elas representam a mesma parte do inteiro, tá? Então, olha a figura que a professora trouxe aqui. Eu trouxe, supomos que seja uma barrinha de chocolate. A primeira está dividida ao meio, a segunda foi dividida em 4 partes e a terceira foi dividida em 8 partes. Aí alguém foi lá, comeu a metade da primeira, comeu 2 partes da segunda e comeu 4 partes da terceira, tá? O que eu relaciono entre essas três figuras? Elas estão divididas em pedaços de tamanhos, né? A primeira está dividida na metade, a segunda foi dividida em 4 e a terceira foi dividida em 8 partes. Mas a parte vermelha representa, né, a mesma parte da barra de chocolate, só que dividida em pedaços, no caso aqui em pedaços menores, tá? Então, se você for olhar aqui, meio, se você multiplicar por 2, vai dar 2 quartos, tá? E 2 quartos multiplicado por 2 vai dar 4 oitavos, tá? Trouxe um outro exemplo aqui de uma pizza para a gente poder visualizar. Ó, a pizza na metade, a pizza dividida em 4 partes, a pizza dividida em 8 partes, tá? Se eu comer a metade de uma pizza, se eu comer 2 quartos da pizza, ou se eu comer 4 oitavos da pizza, quer dizer que eu comi a metade da pizza. Tá? Então, meio, 2 quartos e 4 oitavos são frações equivalentes, elas se equivalem à mesma parte do inteiro. É fácil isso olhando pela figura, né? Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos comparar as frações 1/5 e 3/5. Eu trouxe aqui a fração 1/5 representada por essa figura aqui, que está dividida em 5 partes, e a fração 3/5, que está também dividida aqui em 5 partes. 1/5, ó, tá pintado de verde aqui, esse 1/5. E o 3/5 está pintado de amarelinho, né? Pela figura, a gente visualiza que 1/5 é menor que 3/5. Nesse caso aqui, os denominadores são iguais, ó, 5 e 5, né? Então, sempre que eu tenho frações de denominadores iguais, a maior é sempre aquela que tem maior numerador, né? Então, nesse caso, pela figura, ficou fácil da gente visualizar também. Então, se eu tenho, ó, 1/5, 3/5, eu comi um pedaço da barra de chocolate, aqui eu comi 3 pedaços, então eu comi uma quantidade maior na segunda barra aqui, né? Então, sempre que as frações tiverem denominadores iguais, a maior é sempre aquela que tem maior numerador. Agora, se a gente for comparar as frações 2/3 e 3/4, elas não têm denominadores iguais, ó, 3 e 4 aqui embaixo são denominadores diferentes. Então, para a gente comparar frações que tenham denominadores diferentes, a gente precisa transformá-las primeiro em frações equivalentes, tá? Então, vamos ver aqui no próximo slide como que a gente vai fazer isso. Eu tenho aqui as frações 2/3 e 3/4,
tá? Que são frações que têm denominadores diferentes e eu tenho que transformá-las em frações de denominadores iguais. Para isso, nós vamos fazer esses passos que eu vou ensinar agora, tá? Primeiro, a gente vai pegar as duas frações e colocar uma embaixo da outra, ó, 2/3 e 3/4. Aí, nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos multiplicar a primeira fração, que é 2/3, pelo denominador da fração 3/4. Como assim, professora? Vamos ver aqui agora na ilustração. Ó, eu tenho aqui 2/3 e 3/4, eu vou multiplicar 2/3 por 4, por quê? Porque é o denominador da segunda fração, tá? E aí, aqui embaixo, a segunda fração, eu vou multiplicar por 3, por quê? Porque é o denominador da primeira, tá? E aí, o que que eu vou obter como resultado? Se eu multiplicar o 2 por 4, vai dar 8, e, ó, deixa eu marcar aqui, 2 por 4 vai dar 8, e se eu multiplicar 3 por 4 vai dar 12. Aqui embaixo, se eu multiplicar 3 por 3 vai dar 9, e 4 por 3 vai dar 12. Ó, mesmo denominador, 12 e 12. Agora, para eu poder comparar as duas, fica fácil, né? Por quê? Porque se você for analisar, 8/12 é menor que 9/12. Então, eu posso concluir que 2/3 é menor que 3/4, tá? Então, para poder transformar aqui, para poder falar qual que é menor com os denominadores diferentes, a gente precisa fazer esse cálculo aqui. Caso você tenha dúvida em algum exercício, a gente volta no slide, tá? Para poder entender o processo. Interessante da videoaula é isso, é que se você está com dúvida, você pode voltar naquela parte e retirar a dúvida do que você, né, não conseguiu entender naquele momento, tá? Mas como que a gente trabalha com conjuntos números naturais, com frações que podem vir acompanhadas de sinal positivo ou negativo? Eu trouxe alguns pontos aqui que é interessante você prestar atenção em alguns exemplos. Toda fração negativa é sempre menor que uma fração positiva. Ou exemplo, menos 1/5 menor que mais 2/7. Professora, eu preciso fazer fração equivalente nesse caso? Não, gente. Olha o sinal. Aquela que for positiva é sempre a maior. Toda fração positiva é sempre maior que uma fração negativa, tá? Então, toda fração que tem sinal de mais é sempre maior que qualquer fração que tenha sinal de menos, tá? Em duas frações de sinal negativo e mesmo denominador, a maior é aquela que tiver menor numerador. Então, ó, menos 1/3 e menos 2/3, menos 2/3 é maior, porque o numerador é maior e os denominadores são iguais. Em duas frações de sinal positivo e mesmo denominador, a maior é aquela que tiver maior numerador. Então, eu tenho aqui mais 8/10 e mais 3/8, no caso, 8/10 é maior do que 3/8, tá? E em duas frações de denominadores diferentes, nós temos que transformá-las em frações equivalentes conforme visto anteriormente, e analisar os sinais conforme as considerações 2, 3 e 4, tá? Então, primeiro eu preciso transformar em frações equivalentes e aí depois analisar o sinal. Isso quando os denominadores forem diferentes, tá bom? Agora, aqui, se eu tenho dois números escritos na forma decimal, como que eu vou fazer a comparação? Primeiro, eu preciso levar em consideração essas coisas que estão aqui. Todo número decimal negativo é sempre menor que um número decimal positivo. Ó, sempre o positivo é maior que o negativo, tá? Todo número decimal positivo é sempre maior que qualquer número decimal negativo. Ó, todo número positivo é sempre maior que o negativo. Agora, quando eu tenho dois números decimais de sinais iguais, o que a gente tem que fazer? Gente, a gente tem que comparar a parte inteira. Se as partes inteiras elas forem iguais, a gente tem que comparar as partes decimais, que é aquela parte depois da vírgula. Então, eu trouxe vários exemplos para a gente analisar. Então, o primeiro, 2,35 é menor que 2,6. A parte inteira é igual, então eu fui olhar a parte decimal. Como a parte decimal desse primeiro aqui começa em 3 e a outra começa em 6, então 2,3, 2,6, o 6 é maior que o 3. Então, eu tenho que 2,35 é menor que 2,6, tá? Na letra B, menos 5,7 é maior que menos 8,7. Nesse caso, por que menos 5,7 é maior? Por conta que, se você for analisar lá na reta numérica decimal,
o 5,7 está à direita do 8,7. Então, quando dois números aqui eles forem negativos, tá? Você tem que levar em consideração a posição desse número na reta numérica, tá? Se o número estiver à direita, ele é sempre maior, né? Então, o 8,7 ele vem antes do 5,7 na reta, né? Então, ele é menor do que o 5,7, tá? 3,9, 3,89. Ó, a parte inteira é igual, mas a parte decimal, esse 9 é maior do que esse 8 que está aqui. Então, 3,9 é maior. E eu tenho menos 1,6 maior que menos 1,7. Até coloquei aqui para destacar, é a mesma coisa da letra B. Porque menos 1,7 está à esquerda de menos 1,6 na reta numérica, tá? Então, entre dois números negativos de sinais iguais, você tem que analisar a posição dele na reta. Sempre é maior do que está à direita, sempre é menor do que está à esquerda. Pessoal, agora a atividade vai ser com vocês, tá? Vocês vão voltar nos slides, caso tenha alguma dúvida, vocês vão assistir de novo a videoaula, tá? E aí vocês vão copiar as atividades no caderno de vocês, essas que eu selecionei aqui que estão no livro. A atividade da página 48, a número 1, só é para fazer a letra A, e aí é para fazer a número 3. Na página 49, na número 4, é para fazer a letra A, B e C, e aí fazer a atividade número 5. Na página 53, número 10 e número 11. Na página 55, 12, 13, 14 e 15. Na número 15 é para fazer somente a letra C e E. E a número 17. Caso você tenha alguma dúvida relacionada às atividades, manda um WhatsApp lá para a professora, que aí eu vou lá no livro e faço, né, a explicação junto com vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula.